paciente não tem dinheiro ou não tem prioridade para realizar um tratamento odontológico com você? Existem muitos colegas, quando a gente se encontra, né? Sempre vem esse assunto na questão de venda. Poxa, eu não estou conseguindo fechar tratamento muito alto. Os pacientes falam que não tem dinheiro, é a crise, enfim, tudo tem uma desculpa, não é? Então, eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha experiência com isso. Eu tenho 13 anos de formada e desde que eu comecei a minha carreira na odontologia, eu vendo tratamentos odontológicos. E no início eu tinha essa insegurança de passar valores para os pacientes, porque eu achava que eu ficava sempre com aquele medo do paciente não querer fechar um tratamento, quando o tratamento tinha um valor alto, muito alto. E aí, quando eu comecei a observar na minha rotina, no meu dia a dia, nos anos que se passaram, muito paciente dizendo não, outros dizendo sim, né? E o que eu observei? Que muitos dos pacientes, eu via que quando ele entrava na minha sala, né, passava pela consulta e tudo, eu já ficava imaginando, não, esse paciente ele vai ter condições de pagar, porque é um paciente bem vestido, né, usando roupas de marcas conhecidas, enfim, a gente julga, né, as pessoas pela aparência. E aí, quando eu vinha para apresentar o plano de tratamento, eu toda feliz, não, com certeza esse paciente vai fechar, porque ele tem condições de pagar, não tem como ele dizer não tem como ele dizer que ele não tem dinheiro. E aí, o que acontecia? Frustração. Eu tinha aquele objetivo, aquela meta para alcançar, e eu criava aquela expectativa em cima daquele paciente, e aí, quando chegava na hora, frustração, não fechava o tratamento. E a primeira desculpa que o paciente dá é que tá muito caro, ele não tem dinheiro para pagar. Como eu era uma pessoa, eu posso dizer que inexperiente nisso, como eu comecei a fazer cursos de gestão, e eu via que eu estava deficiente nisso. Por isso que eu buscava os cursos para eu aprender mais sobre isso. Aí foi que, implementando técnicas, comecei a observar que o paciente, ele não fechava tratamento, não porque ele não tinha dinheiro, mas sim por aquele tratamento não ser uma prioridade. Pensa comigo. Um paciente que vem até você com uma queixa, ele está buscando realizar um tratamento, certo? Então, quando você fala sobre o tratamento, qual é a situação? Se ele precisa, se ele sabe que precisa, né? Ele vai ter que fechar, tá? Então, só que o que acontece muitas das vezes? Esse paciente, ele não dá prioridade para a saúde dele. Eu não sei se isso acontece com você. Eu creio que sim, porque comigo acontece de muito. Eu tenho 2 unidades do meu consultório e numa dessas unidades foi onde eu comecei, foi a minha primeira unidade. No início eu atendia pacientes de todos os níveis, tá? Era uma outra época. E aí, o que eu percebia? Muitos pacientes, eles vinham simples, sabe? Aquelas pessoas que vêm se vestindo de forma simples. São pessoas que a gente, só de olhar, a gente vê que é uma pessoa mais humilde. E aí, quando entrava no consultório, nunca deixei de tratar todos no mesmo nível, tá? Independente de condição financeira ou não.
todos eram tratados, todos são tratados da mesma forma. E eu comecei a perceber que vinha aquelas pessoas bem humildes, quando eu passava o valor, elas fechavam o tratamento. E eu sempre faço assim, eu converso com a pessoa, passo o plano de tratamento e a questão financeira, ela trata no outro setor, com a minha secretária. Então, o que acontecia? Quando o paciente saía do consultório, eu rapidamente ligava para minha secretária e falava, olha, fulano, já passei orçamento para ele. Eu sempre falava assim, olha, eu creio que talvez ele não vá querer fechar, porque eu acho que não tem condições, mas veja aí como que você pode parcelar, né, tratamento, enfim, dependendo do valor. Aí, tá. Quando a minha secretária vinha para contar, muitas das vezes eu ficava pasmo, eu ficava assim, besta, por quê? Porque o paciente pagava muitas das vezes à vista o tratamento. E eu falava, eu ficava, caramba, nossa, eu julguei esse paciente, só de olhar para ele eu achava que ele não ia fechar o tratamento, por achar que ele estava vestido de uma forma simples, e que não ia falar que estava caro e que não ia ter condições de pagar. Então, quando eu comecei a observar isso, né, no meu dia a dia, que alguns fechavam, pessoas simples fechavam tratamentos altos e pessoas que se mostravam não ser simples, não fechavam tratamento, achavam caro, pediam desconto. E aí é que tá, nessa hora, quando o paciente você percebe, né? Você percebe, entre aspas, você olha para o paciente e você acha que esse paciente tem dinheiro e ele não fecha e ele começa a pedir desconto. Nessa hora é que você tem que manter a sua palavra e não vá querer baixar o preço, dar desconto para ele. Tá? O que você pode fazer, tentar facilitar a forma de pagamento. E se você começar a baixar valor, ele vai falar, nossa, então se ele baixou tanto assim, talvez ele não valha tanto assim, né? Então, você tem uma margem ali, o máximo que você pode dar de desconto. Só que nessa forma, o máximo que você pode dar de desconto, você não vai fazer isso, tá? Você vai tentar parcelar da melhor forma possível para que esse paciente feche com você. Se ele disser que mesmo assim não tá difícil, não tem dinheiro, talvez aquilo não seja uma prioridade para ele. Porque quando a gente tem prioridade, quando a gente dá prioridade em algo, a gente faz o que for para investir naquilo. Quanto tá um iPhone hoje? Sei lá, 7 mil. E muitas pessoas que você olha não tem condições de ter aquele iPhone, mas ela vai dar o jeito dela para ter aquele iPhone, porque ela quer aquilo. Vai parcelar de milhões de vezes, vai pedir empréstimo, pede o cartão do vizinho emprestado, mas vai lá, compra o iPhone. Porque aquilo é uma prioridade para ele. Então, se o seu paciente vai lá, né, você faz o plano de tratamento, você apresenta para ele, você vai cobrar o justo pelo seu trabalho, pelo seu tempo de estudo, pelo seu tempo que você passa ali trabalhando, né, que é a sua hora clínica. Enfim, e aí chega na hora o paciente diz tá caro, você tem que repensar isso. Repensar se realmente ele está achando caro ou aquilo não é prioridade para ele. Eu tenho um comportamento na frente dos meus pacientes que, se ele achar caro, muitas das vezes ele não fala na nossa frente que está caro, tá? Ele fala, vou pensar, vou falar com o ciclano, com o fulano, não é verdade? Você passa o plano de tratamento para ele, aí na hora que você pergunta para ele quando que ele pode iniciar o tratamento, enfim, ele vai falar, não, doutor, eu vou pensar ainda para ver como é que eu vou pagar isso, vou falar com o fulano, né? Então, quando o paciente começa a já dar essas objeções, você já corre risco dele falar que não vai
fazer o tratamento porque tá caro. Eu tenho pacientes super humildes. Olhava a pessoa e falava, esse paciente não vai conseguir pagar o tratamento. Ele pagou o tratamento. Teve um caso de uma paciente que era um retratamento. Ela fez tratamento numa clínica popular. Aí acabou que ela não estava vendo o resultado, enfim. Me indicaram para ela resolveu ir lá comigo. E aí já achou estranho porque eu cobro a consulta, né? Mas enfim, ela pagou a consulta. E quando eu fui passar o plano de tratamento para ela não falou nada. Não falou que estava caro nem barato, né? Olhou o plano de tratamento, expliquei tudo, como funcionava. E que o pagamento ela iria efetuar com a minha secretária e tudo. E aí liguei para a minha secretária, né? E ela fechou o tratamento. Então não é porque ela veio de uma clínica popular e ela vem para um consultório particular que ela não vai ter condições. Então sabe por que ela fechou? Porque ela estava muito incomodada com o sorriso dela e aquilo era uma prioridade para ela. E depois ela me contou, quem está pagando o tratamento para ela é o avô dela, porque a mãe dela não estava desempregada, não tinha condições. E ela foi pedir pro avô dela ajudar ela a pagar. E é ele que está pagando o tratamento. Então, como posso dizer para vocês, o paciente não é que ele não tenha dinheiro. Ele não tem prioridade, tá? Então, não fique pensando que quando o paciente vai dizer não para você, que está achando o seu tratamento caro, que você vai lá, tem que dar desconto. Não é isso, tá? Por isso, a importância da primeira consulta em que você escuta a história do paciente, vê a real por que ele está querendo realizar o tratamento, tá? Porque a maioria das vezes o paciente, ele vem realizar um tratamento com você, não é porque ele quer fazer uma restauração, ele quer o benefício que aquela restauração vai trazer para ele. Não vai ficar engatando alimento, o dente dele não vai deixar de doer, vai poder ir para o trabalho sem que aquele dente esteja incomodando. Vou contar uma outra história para vocês com relação a isso. Ontem mesmo eu atendi um paciente que ele chegou comigo e aí, quando todo paciente que entra, eu peço para ele contar a história dele, para depois eu falar a minha. E aí ele começou a falar, não vou lhe contar, doutora, que eu tenho problemas com a minha terapeuta. Aí eu falei, não, mas por que você não vai contar? Não é a sua história? Aí ele falou, não, porque eu acho que não interessa eu falar que eu faço tratamento terapêutico. Eu falei, você acha que não é, mas para mim é de extrema importância eu saber o porquê que você faz terapia. Aí ele se abriu. Ele falou, doutora, eu vou lhe contar. Eu faço terapia porque eu tenho síndrome do pânico, problemas de ansiedade, tô com fobia também. Descobri recentemente isso. Olhe aí a importância do paciente contar a história dele. Aí ele continuou falando que ele tem esses problemas de ansiedade e tudo, que ele já tinha passado por várias terapias, que ele achava que não estava funcionando. E a última, ele foi numa terapeuta que cobrava uma consulta de R$400. Olhem o que ele disse para mim. Aí, quando falaram para ele, falaram assim, fulano, vai nessa terapeuta que ela é muito boa e ela vai conseguir te tratar. E aí ele falou assim para mim, doutora, eu quase vendi o meu rim para poder pagar a consulta dessa terapeuta, mas eu fui. Por que ele foi? Porque é uma prioridade para ele. Ele está com problema, então ele quer solucionar. E aquilo está trazendo tanto problema para ele que ele quer resolver. E aí o que aconteceu? Ele continuando a história, né? Que ele foi lá na terapeuta. A terapeuta conversou com ele e falou para ele que ele só ia melhorar de todos aqueles sintomas que ele estava tendo se ele mantesse um tripé em equilíbrio, que era a vida profissional dele, a vida pessoal dele e a saúde dele, né? E aí ele ficou pensando, né? Ele falou, doutora, naquela hora eu pensei, tá, a minha vida profissional tá ok.
Aí tu já pescou ali mais uma informação, né? Porque se ele falou que a vida profissional dele tá ok, então é porque ele tem dinheiro, tá? Então vamos lá, seguindo. A outra era porque ele tinha, a vida pessoal dele não estava legal. Ele precisava melhorar a vida pessoal dele. E a outra era a saúde dele, que ele tá com sobrepeso. E ele relatou que ele estava com sangramento gengival e tinha um dente que tinha uma restauração que tinha caído, tá? Então, quando ele falou isso, por que que ele procurou o dentista? Porque ele estava sofrendo de síndrome do pânico, de fobia e de ansiedade. A terapeuta falou para ele que ele precisava equilibrar esse tripé da vida dele, né? Então, ele precisava melhorar o relacionamento com família, com amigos e também melhorar a saúde. Então, ele estava buscando melhorar a saúde dele para entrar o tripé no equilíbrio e ele ficar bem, né? Dos sintomas que ele estava tendo. E aí foi que ele buscou o dentista, porque ele já estava vendo que ele estava tendo sangramento, os sinais que ele estava tendo, né? Sangramento, ele estava sem dor nenhuma, mas ele estava com sangramento e tinha uma restauração que tinha caído há 1 ano. E há 1 ano ele não tinha procurado dentista, porque aquilo não era uma prioridade para ele naquele momento, porque ele não estava sentindo dor. E até então não tinha descoberto que era importante até para a questão do tratamento terapêutico dele. Fiz todo o plano de tratamento para ele e na hora que eu fui mostrar o plano de tratamento, ele fechou o tratamento. E ele tinha muita coisa para fazer. Só que o que aconteceu? Ele buscou o dentista porque ele queria tratar o problema dele de síndrome do pânico, de fobia e de ansiedade, que a doutora tinha dito para ele, que ele precisava manter um equilíbrio para ficar melhor. Então, ele buscou o dentista. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante conversar com o paciente na primeira consulta, porque na primeira consulta você consegue ter bastante informação, tá? Você consegue captar coisas do paciente que depois, na hora que você for passar o plano de tratamento, você pode ter argumentos com esse paciente, entende? Então, se esse paciente criar uma objeção, você já sabe o que dá de resposta para ele. Por exemplo, esse paciente que foi lá comigo, ele poderia muito bem ter dito assim: ai, doutora, tá caro, me dá um desconto aí. E aí, como é que eu vinha contra-argumentar? Fulano, se você não melhorar a sua saúde bucal, se você acha que o seu tratamento odontológico não é uma prioridade para você, você nunca vai ficar bom da sua síndrome do pânico, da sua ansiedade. Então, se a sua terapeuta falou que é importante você manter a saúde bucal, você ter saúde, né, em geral, então por que você não dá uma prioridade para isso? Sendo que esse paciente, ele estava com um iPhone, tá? Já tinha observado que ele tinha um iPhone. E também ele estava usando roupas de marcas conhecidas. Se ela tem um iPhone, se ela usa a roupa da Lacoste, ela tem condições de pagar um tratamento. Seja tratamento que for. Por quê? Se ela tem prioridade em realizar aquele tratamento, ela vai buscar dinheiro, seja lá onde for, mas ela vai dar o jeito dela para ela fechar o tratamento. Não é o paciente que não tem dinheiro, é o paciente que não dá prioridade para o tratamento. O que eu aconselho vocês? Começar a conversar mais com esse paciente, tentar captar dele o motivo que ele buscou você para realizar o tratamento. Você precisa saber a real dor que levou aquele paciente a buscar você para realizar o tratamento dele. O que vai trazer de bom para ela. Então, se você souber o real motivo que esse paciente está buscando você e você ir direto, e se ele vier com as objeções, você já sabe o que você vai falar para ele. Por isso que é importante você saber conversar na primeira consulta. Espero que eu tenha esclarecido um pouco, tenha trazido clareza
para vocês com relação a paciente ter ou não dinheiro, né? Se é dinheiro ou não que ele tem, ou o tratamento não é uma prioridade para ele naquele momento, tá? Então, é importante a gente ter consciência disso para a gente poder contra-argumentar ele na hora que a gente for passar o plano de tratamento e ele for falar se ele vai ou não realizar o tratamento porque ele tá caro. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, tá? Seja a rede social que você esteja vendo esse vídeo, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo do YouTube, se inscreva no nosso canal. A gente produz conteúdo semanalmente para você. A gente quer alcançar o maior número de dentistas. E eu fico por aqui e até o próximo vídeo.